diga bem alto, diga: eu creio que a minha vitória está na palavra do Senhor. Eu creio que a minha força está na palavra do Senhor. Amém? O texto que nós lemos agora no início, ele falou de maneira muito forte comigo nesta tarde de hoje. Por isso que eu quis trazer esse versículo para você, para o teu coração, porque é verdade, né? Às vezes a gente acha que a única maneira de nós vencermos é se a gente vier para a igreja. Às vezes a gente pensa: não, eu vou para a igreja, que se eu for para a igreja eu vou ter vitória, minha vida vai mudar, tudo vai ser resolvido. Mas não basta só vir para a igreja. Não basta só a pessoa vir para Jesus. Mas além de eu vir para a igreja, além de eu vir para Jesus, eu preciso aprender dele. Amém, amados? E quando é que eu de fato aprendo? Não é quando eu ouço, porque ouvir todo mundo ouve. Mas a maior evidência de que nós estamos aprendendo aquilo que nós estamos ouvindo. A maior evidência de que nós estamos aprendendo a ser como Cristo é, que nós estamos aprendendo a fazer a vontade dele, é quando as nossas atitudes, é quando os nossos posicionamentos são mudados. Não adianta eu vir para a igreja, ouvir a palavra e o meu jeito de ser não mudar. Não adianta eu vir para a igreja, ouvir a palavra e o meu coração não mudar. Eu preciso permitir que a palavra de Deus invada o meu coração. E uma vez que esta palavra invade, ela salta de dentro para fora, através de posicionamentos e atitudes diferentes. Glória a Deus, amado. Então, todas as vezes que você vier a este lugar, todas as vezes que você vier à igreja, que você venha a este lugar com um pensamento: hoje eu vou lá na igreja porque eu quero ouvir a palavra. Mas eu não quero apenas ouvir a palavra, eu quero aprender de Deus. Glória a Deus, amado. Eu não quero apenas ouvir a palavra, mas eu quero aprender a ser como Jesus é. Amado, às vezes a gente está tão preocupado em resolver os nossos problemas que nos esquecemos daquilo que é mais importante. Qual é a coisa mais importante para nós em estarmos aqui? Não é eu receber a chave da vitória, não é eu receber a chave da bênção. A coisa mais importante que eu recebo ao estar na casa de Deus é ter uma vida transformada nele. É ter o privilégio de ouvir a palavra e aquela palavra me tocar de tal maneira que o meu coração ele venha a ser mudado. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Eu costumo dizer uma coisa e eu quero que você guarde isso. Ah, pastor, eu preciso tanto ver uma mudança na minha vida, uma mudança no meu casamento. Pastor, eu preciso ver tanto uma mudança na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Guarde isso. Quando você muda aqui, e quando você muda aqui, tudo na sua vida muda. Glória a Deus, amado. A mudança começa na mente, a mudança começa no coração. Diga, a mudança, diga bem alto, a mudança começa na mente e no coração. Quando mente e coração são transformados, quando mente e coração são renovados pela palavra de Deus, tudo na minha vida vai começar a mudar. O casamento vai mudar, a vida familiar vai mudar, a vida financeira vai mudar, mas a mudança começa na mente e no coração. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, amém? Eu queria aproveitar e pedir você, pega a palavra de Deus, por favor, aproveite aí que você está de pé. Acredito que será uma palavra muito breve, mas acredito também que apesar de ser uma palavra breve, será uma palavra direta e vai ministrar tremendamente o seu coração. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, por favor, pega a palavra de Deus e abra aí. E enquanto você encontra, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que o Espírito Santo fale com você nesta hora, seja você onde estiver, seja você como estiver, que esta palavra seja um instrumento da parte de Deus para abençoar a tua vida. Se você puder, já se inscreva no canal, compartilhe, para que essa mensagem possa ir para o máximo de pessoas possível e abençoar o máximo de pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos para a palavra aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Quem encontrou aí, digam glória a Deus bem alto e bem forte. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17, diz assim a palavra. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o que, igreja? Produz para nós o que? Um peso eterno de glória muito excelente.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, são momentâneas, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí, meu irmão? Aonde é que eu tenho que me atentar? Eu não tenho que me atentar para as coisas passageiras. O que os meus olhos precisam enxergar? Eu não tenho que enxergar as coisas desta terra, as coisas temporais, as coisas momentâneas, não. A minha visão, ela precisa ser aguçada de tal maneira que eu consiga olhar para as situações naturais, mas enxergá-las de maneira espiritual e ver aquilo que os olhos carnais não enxergam. Olha que palavra o apóstolo Paulo nos traz aqui. Eu vou ler mais uma vez, estamos em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Não morte. Às vezes a gente acha que a tribulação ela vem para nos matar. Às vezes nós, na nossa ingenuidade ou na nossa falta de sabedoria, ou simplesmente por não conseguirmos enxergar as coisas espirituais, às vezes a gente acha que a tribulação ela vem para nos matar, mas não, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Glória a Deus, amados. O apóstolo Paulo está falando acerca de visão, acerca de enxergar, acerca de ver. E como Deus falou comigo através dessa palavra, estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar. Você crê que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Então estenda a tua mão aqui para frente, curva a cabeça, fecha os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, adoramos a Ti, louvamos o Teu nome, já oramos. E agora, Senhor, é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, é o momento de que nós temos no culto, de nós aprendermos do Senhor, porque é quando nós aprendemos de Ti, é que verdadeiramente somos ali encorajados, somos fortalecidos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos dê a capacidade de passar o Teu recado, a fim de que essa pessoa, ao ouvir, ao entender, venha colocar em prática a Tua palavra. Por isso eu te peço desde já, vá jogando por terra os impedimentos, as barreiras, todo e qualquer obstáculo que tentar se opor não apenas à palavra, mas principalmente à compreensão dessa pessoa. Pai querido, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, que o nosso coração esteja também aberto para receber e que a nossa mente esteja ali completamente preparada para assimilar, entender e colocar em prática a Tua vontade, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Fala conosco poderosamente nesta noite, é o que nós pedimos com fé e desejar e agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, Jesus, dá glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus. Dá o teu melhor para Jesus aí nesta noite, aleluias, graças a Deus. Senta por favor no teu lugar. Você sabe que quando eu li esse texto, eu acabei me lembrando de algo que está acontecendo comigo. O Espírito Santo trouxe à minha memória algo que está acontecendo comigo. Alguns anos atrás, agora eu queria pedir a você, procure não conversar, olhe para cá, presta atenção. Alguns anos atrás, eu estava com uma dor de cabeça muito grande, e aí eu fui procurar um oculista, né? Minha esposa falou, olha, acho que essa dor de cabeça sua, ela deve ser proveniente de visão. Fui procurar um oculista, fui fazer um exame, e a médica falou comigo o seguinte, olha, seu Vitor, você vai precisar usar óculos, num futuro bem próximo. O quanto você puder relutar de usar será bom, porque você está com um probleminha de vista, talvez esse problema está te gerando essa dor de cabeça. Mas eu falei, bom, mas por enquanto eu ainda estou enxergando bem. Ela falou, pois é, mas você vai precisar usar óculos. E olha, deixa eu te dar um recado, te fazer uma advertência. Você tem um problema, você tem ali uma coisinha na vista, e quando você puder protelar para não usar, protele. Porque quando você começar a usar esse óculos, você vai ver que a sua vista vai começar a ficar pior. Com o óculos você vai enxergar bem, mas sem o óculos o problema vai avançar. E eu fui protelando, passaram-se 6 meses, minha vista começou a ficar ruim, eu falei, não, agora eu preciso colocar um óculos. Só que a minha visão ela é ruim para perto, ela não é ruim para longe. E eu comecei a usar óculos, só que conforme eu fui usando o óculos, eu comecei a perceber
que com o óculos eu enxergo maravilhosamente bem de perto. Mas sem o óculos, a impressão que eu tenho é que a minha visão ficou ainda pior, né? Exatamente como a médica falou. Então, assim, você tem que fazer aquela mesclagem. Por exemplo, aqui, ó, como eu leio aqui a palavra, geralmente eu prego sem óculos, porque aqui eu enxergo mais de longe, eu consigo enxergar bem. Mas se eu fizer assim, eu quase não consigo enxergar. Então eu só tenho duas opções. Ou eu tiro o óculos, ou eu tenho que ficar movimentando o óculos no rosto. Se eu enxergar por baixo, eu consigo enxergar de longe. Glória a Deus, amado. Né? Porque é bifocal. Aí eu enxergo de baixo, eu consigo enxergar aqui de perto. Aí para me enxergar de longe, eu já tenho que enxergar por cima. Ou seja, conforme eu vou mudando a posição da lente, eu vou conseguindo enxergar melhor ou eu vou conseguindo enxergar pior. E aí, quando eu li esse texto aqui, né, falando acerca do peso de glória, acerca das coisas que se veem, acerca das coisas que não se veem, o Espírito Santo ele começou a falar comigo de uma maneira muito tremenda, justamente acerca dessa questão da nossa visão espiritual. Um domingo desse aí, não lembro qual foi, mas um desses domingos passados, nós pregamos uma palavra aqui na igreja e nós falamos o seguinte, que aquilo que muitas das vezes no mundo físico é uma coisa, aquilo que muitas das vezes no mundo natural a gente enxerga de um jeito, no mundo espiritual às vezes é outra coisa. Nós pregamos uma palavra acerca disso. Por exemplo, aquilo que no mundo físico nós chamamos de corpo, né? As pessoas elas olham para nós e o que elas veem? Elas veem o nosso corpo. Diga, corpo. No mundo físico, a nossa estrutura, ela se chama corpo. Mas no mundo espiritual, não é um corpo que nós temos. Não é um corpo que nós somos. No mundo espiritual, nós somos um templo. Glória a Deus, amados. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz, ou não sabeis vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, aquilo que no mundo natural nós enxergamos, guarde isso, aquilo que no mundo natural nós vemos como um corpo, no mundo espiritual é completamente diferente, já é encarado, já é enxergado, não, mas é visto como um templo. Aquilo que no mundo natural nós chamamos de boca, no mundo espiritual, o mundo espiritual ele reconhece a nossa boca como uma fonte. Diga assim comigo, os meus lábios, vamos participar, diga, os meus lábios, a minha boca é como uma fonte. Em Tiago, no capítulo 3, a Bíblia diz, assim como de uma única fonte não pode jorrar dois tipos de água, de uma única boca não pode ser proferida bênção e maldição. Glória a Deus, amados. Então veja que no mundo espiritual, não é uma boca, mas é uma fonte. E assim como a nossa boca, uma vez que somos de Deus, ela só pode proferir bênçãos e palavras de bênçãos, a nossa boca no mundo espiritual é uma fonte que só vai conseguir jorrar um tipo de água. Então veja que no mundo espiritual é uma coisa, no mundo natural é visto de outra. Mesma coisa acerca dos frutos. Aquilo que no mundo natural nós chamamos de frutos, o mundo espiritual ele reconhece frutos como obras. Em Lucas no capítulo 6, a Bíblia diz, o Senhor diz, que a árvore se conhece pelo fruto, ou seja, uma pessoa ela é reconhecida pelo fruto. O que são os frutos? São as obras. São as minhas atitudes que vão me identificar. Assim como uma manga identifica uma mangueira, assim como uma goiaba identifica uma goiabeira, são as minhas obras, são os meus frutos, são as minhas características que vão me identificar. E nós poderíamos ficar aqui a noite inteira dando vários exemplos de situações que no mundo físico é visto de uma forma e no mundo espiritual é vista de outra. Mas pastor, por que você está trazendo a palavra para esse lado? Para a gente entender que assim como tantas e tantas outras situações na nossa vida, os problemas que a gente passa, as nossas lutas, sejam elas no casamento, seja ela na vida familiar, na vida financeira, as tribulações, porque foi esse o termo que Paulo usou aqui, as tribulações que nós enfrentamos, apesar de no mundo natural elas terem um significado, quando a gente enxerga a tribulação com os olhos espirituais,
Quando nós enxergamos as tribulações com uma lente espiritual, a coisa muda de figura. Glória a Deus, amado. A tribulação, ela é tribulação para quem? Para quem é carnal. A tribulação, ela é encarada, ela é vista como um problema, como um mal, para quem é um homem natural, para quem enxerga a vida com os olhos naturais. Mas uma vez que somos espirituais, e a nossa lente é uma lente espiritual, a gente consegue olhar para as tribulações e para os problemas, e a gente consegue enxergá-los de uma outra forma. Pastor, mas como assim? É muito simples. Enquanto o mundo natural, enquanto os homens carnais enxergam problemas e tribulações como dificuldades, porque no mundo uma pessoa que passa por tribulação, no mundo uma pessoa que passa por problemas, ela está passando por dificuldades. Diga comigo, tribulações, na ótica humana, são problemas. Só que enquanto na ótica humana, tribulações são problemas, no mundo espiritual, tribulações são meios. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Enquanto no mundo natural, pela ótica humana, tribulações são problemas, tribulações são resistências, tribulações são perigos. Enquanto num olhar natural, tribulações são lutas. Quando nós colocamos a lente espiritual e nós olhamos para o problema, o que o homem espiritual vê no problema? O que uma pessoa espiritual precisa enxergar no problema? Ela não tem que enxergar no problema uma luta, uma dificuldade, mas ela precisa enxergar num problema um meio. Para Deus não existem problemas, amém, amados? Problemas existem para mim, problemas existem para você, mas não existem problemas, não existem tribulações para Deus. O que existe para Deus são situações que Ele usa para viabilizar a sua vontade. Então aquilo que muitas das vezes a gente chama de problema, pela ótica espiritual, pela ótica de Deus, aquilo não é um problema. Aquilo na verdade é uma situação, é um meio que Deus usa para que a sua vontade seja feita e o seu nome seja glorificado. Vamos pegar o exemplo de Moisés, um exemplo prático, muito simples. A dureza do coração de Faraó era uma tribulação? Sim ou não, igreja? Claro que era. O coração endurecido de Faraó, em não deixar o povo ir, trouxe muita tribulação para o povo de Israel. Trouxe muita dificuldade, trouxe muita luta, foi complicado. A dureza do coração de Faraó foi sim uma grande tribulação. Só que enquanto para o homem, enquanto para o Moisés, a dureza do coração do Faraó foi um problema, para Deus, aquela resistência foi simplesmente um meio estratégico para que o sobrenatural dele viesse sobre o seu povo. Aquilo que Moisés chamava de tribulação e problema, Deus não encarava como uma tribulação ou como um problema. Aquilo para Deus era um meio, era um método pelo qual a glória do Senhor iria se manifestar. E tanto isso é verdade, que a Bíblia nos mostra, em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 8, que quem endurecia o coração do faraó não era o diabo. Quem é que endurecia o coração do faraó, a igreja? Quem é que endureceu o coração de faraó? Era Deus. Ora, se a dureza do coração de faraó era um problema, então por que Deus endurecia o coração de faraó? Deus endurecia o coração de faraó, sabe por quê? Porque a ótica do homem é uma. A forma com que o homem enxerga, a forma com que o homem encara as coisas é uma. Mas aquilo que para o homem muitas das vezes é um problema, para Deus é um meio. Aquilo que para nós muitas das vezes é destruição, para Deus é um recomeço.
Aquilo que para o homem muitas das vezes é morte, para Deus é o início da vida, para que a glória dele se manifeste na vida daquele que nele crê. Tudo depende da visão, tudo depende da ótica, tudo depende do entendimento, carnal ou espiritual, que eu terei. Êxodo capítulo 14, verso 8 diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Diga glória a Deus. Debaixo de perseguição, debaixo de perigo, debaixo de luta, debaixo de tribulação, o peso da glória de Deus se manifestou, e o povo de Deus saiu mais do que vencedor. Levanta a tua mão e abre a tua boca, meu irmão, porque aquilo que hoje você chama de tribulação, Deus vai transformar em glória. Aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amados, por mais que essa situação fosse uma tribulação, porque era uma tribulação de fato, o povo estava se cansando, o povo estava desgastado, era tanta luta, era tanto sofrimento, era tanto levante, não era mole, não era fácil. Só que por mais que aquela situação fosse uma tribulação para o povo, por mais que aquela resistência fosse uma luta para o Moisés, amados, para Deus, aquilo ali era só uma estratégia. Diga glória a Deus. Espera aí, meu filho, aquilo que você está chamando de problema é o que vai resolver a tua vida. Aquilo que você está vendo, enxergando como problema, é o que vai mudar a tua história. Aquilo que hoje está arrancando lágrima dos teus olhos, amanhã vai ser motivo de testemunho para que o meu nome seja glorificado na sua vida e através de você. Amados, às vezes aquilo que a gente vê e aquilo que a gente encara como problema, às vezes é um livramento. Às vezes aquilo que a gente encara como um sofrimento, como uma dor, Deus enxerga aquilo como uma bênção na tua vida. Mas pastor, por que eu não enxergo como bênção? Porque está dependendo do óculos que você está usando. Glória a Deus, amados. Tudo depende do óculos, meu irmão. Tudo depende da lente. Tudo depende dos teus olhos. Como é que você tem olhado as coisas? Que tipo de homem, que tipo de mulher você tem sido no momento da tribulação? Porque no momento da bonança todo mundo é de Deus. No momento da bonança todo mundo dá glória a Deus. No momento que tudo está bem, todo mundo vai para a igreja, levanta a mão, canta louvor. É uma bênção, mas como é que você tem agido? No momento que o dinheiro acaba, no momento em que a tribulação vem, no momento que o teu marido vai embora, no momento em que a tua casa está pegando fogo, como é que você tem agido? Porque você vai agir, o que você vai enxergar é reflexo daquilo que você age. Você só vai enxergar a glória de Deus se você agir por fé. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Você só vai enxergar os teus problemas como livramentos e bênçãos se você glorificar, se você tiver uma vida que glorifica a Deus. Mas se você não estiver fortalecido, firmado, enraizado nessa palavra, se a tua vida não estiver pautada, alicerçada na tua fé em Deus, os teus olhos só vão conseguir enxergar coisas carnais. Volto a dizer, aquilo que muitas das vezes nós vemos como problemas, muitas das vezes é Deus nos dando livramento. Muitas das vezes é Deus nos dando o escape. Ou é muitas das vezes Deus permitindo um problema, porque dentro daquele problema está a chave para a solução definitiva da sua vida. Você sabia que muitos dos problemas que nós passamos são permitidos por Deus, porque são dentro desses problemas, é a solução desses problemas que vai mudar a nossa vida? Às vezes você está reclamando tanto de uma situação, e vai ser essa situação que depois de resolvida vai mudar a tua história.
Às vezes você está reclamando tanto da luta que você está passando, mas vai ser essa luta superada é que vai fazer com que você mude de patamar e cresça em Deus. Moisés, a princípio, ele viu o Mar Vermelho como um grande problema. Imagina, você parado com aquela multidão de pessoas, sem saber para onde ir, na frente o mar, atrás os soldados de Faraó vindo, meu Deus, e agora? Moisés, quando viu o Mar Vermelho, ele enxergou a princípio aquele mar como um impedimento, como uma impossibilidade. O Mar Vermelho para Moisés foi visto a princípio como uma impossibilidade. Só que deixa eu te contar uma coisa aqui. O mesmo mar que aos olhos do Moisés foi um problema, aos olhos de Deus foi uma ferramenta para resolver vários problemas. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Para o Moisés era um problema, para Deus era a solução de vários. Porque primeiro, pela rapidez, né? O povo tinha que passar pelo mar, porque pelo mar o povo ia chegar mais rápido na terra prometida. Se eles tivessem que contornar, eles iam demorar mais ainda. Então passar pelo mar resolveria o primeiro problema, ou seja, eles iriam chegar mais rápido. Passar pelo mar iria resolver o segundo problema, por quê? Porque ao passar pelo mar, o Senhor iria fazer com que a incredulidade do povo diminuísse. Porque imagina, tinha muita gente incrédula ali. Mas quando o mar se fendeu para um lado, quando o mar se fendeu para o outro, quando Deus fez um caminho no meio do mar, quando as pessoas olharam, muitas delas tiveram que reconhecer que só o Senhor era Deus. Então o mar, que para Moisés era um problema, para Deus era, meu Deus, era a solução de vários. Primeiro, a rapidez. Segundo, a incredulidade. E terceira situação. Por que o mar era uma bênção? Por que passar pelo mar seria uma bênção? Porque quando o povo de Israel passasse pelo mar e os egípcios entrassem nele, o mar iria se fechar e aqueles inimigos nunca mais iriam perturbar o povo do Senhor. Diga glória a Deus. Então olha como as coisas mudam dependendo da visão. Olha como as coisas são diferentes, dependendo com que tipo de olhos eu enxergo as situações. Queridos, uma vez que somos de Deus, e sendo de Deus, uma vez que nós vivemos pela fé, deixa eu perguntar, quem aqui vive pela fé, levanta a mão. Deixa eu ver, quem aqui vive pela fé, levanta a mão, dá glória a Deus. Você vive pela fé? Amém? Então, se você vive pela fé, se nós que estamos aqui vivemos pela fé, a gente precisa mudar o mais rápido possível a ótica com a qual a gente enxerga as coisas. Se você é um homem que vive pela fé, se você é uma mulher que vive pela fé, então você tem que começar a mudar a forma de olhar para as situações, de interpretar as situações. Porque aquilo que muitas das vezes a gente acha que vai trazer morte, é justamente o meio pelo qual Deus vai trazer vida. E se nós não entendermos que naquela aparente morte Deus está trazendo vida, se nós não entendermos isso, a bênção de Deus ela vai passar por nós não iremos percebê-la e perderemos a chance. A pessoa que não consegue ter discernimento, a pessoa que não consegue ter visão e enxergar além daquilo que os olhos carnais mostram, ela acaba perdendo grandes oportunidades na vida. As oportunidades passam e ela não percebe, porque a sua visão é natural. Ela acaba afundando vários sonhos, ela acaba afundando vários planos, vários projetos, porque ela pensa que a vida dela está baseada e pautada apenas no natural. Se você é um homem ou uma mulher de fé, e se a tua fé está em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, comece a abrir os teus olhos e comece a crer. Comece a abrir a tua boca e comece a glorificar. Porque aquilo que hoje você está passando, ainda que pareça um problema, é na verdade o meio pelo qual Deus está te preparando para que a glória dEle resplandeça, para que através da tua vida o nome dEle seja glorificado. Você acha que Deus ele vai te preparar como?
para viver os desafios maiores que estão por vir. Você acha que Deus ele vai te preparar como? Para receber aquilo que Ele quer te dar. Sabe por que muitas das vezes a gente não vive os milagres, não vive as promessas? Não é porque Deus é infiel ou porque Deus não vai dar, não. É porque eu não estou preparado para receber. Porque se Deus me der alguma coisa e eu não estiver preparado para receber aquilo que Ele me dá, ou aquilo que Ele me der, se eu não estiver preparado, eu vou colocar tudo a perder. Se eu não estiver preparado para receber o que Deus tem para mim, eu vou pegar aquilo que Deus tem para mim e vou jogar na lata do lixo. Eu vou pegar o meu casamento e vou jogar na lata do lixo. Eu vou pegar o meu ministério e vou jogar na lata do lixo. Eu vou pegar as oportunidades e vou jogar na lata do lixo. Então muitas das vezes Deus não faz. Ou muitas das vezes Deus permite lutas, problemas, entre aspas, para que esses problemas me amadureçam, a fim de que eu chegue no ponto certo para viver aquilo que Deus ele tem preparado para mim. Amém, amados? Se você é um homem, uma mulher de fé, você precisa urgentemente mudar a forma pela qual você tem olhado para as situações. Você precisa trocar a lente, tirar a lente carnal, tirar a lente natural, parar de enxergar as coisas apenas como carne e sangue, parar de levar a vida em ferro e fogo. Espera aí, por que eu estou passando por isso? Espera aí, qual é o propósito de eu estar passando por isso? Porque a gente vive questionando, murmurando, mas a gente não para pensar, a gente não para orar, a gente não para entender, a gente só quer murmurar e murmurar e murmurar. Espera aí, será que Deus está querendo me ensinar alguma coisa nessa luta que eu estou passando no meu trabalho? Será que essa perseguição do nada que está acontecendo, será que Deus não está querendo me ensinar ou me amadurecer? Será que essa escassez que Deus está permitindo que eu passe, não é para que eu venha fazer algo novo? Posso ouvir um glória a Deus aqui? São ponderações que apenas uma pessoa espiritual vai fazer, porque o carnal só reclama, só murmura. Por que para tantas pessoas caminhar com Deus é tão difícil? Por quê? Por que é tão difícil caminhar com Deus para muita gente? É difícil, sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas querem enxergar o sobrenatural, porém com lentes carnais. Querem enxergar a glória de Deus, mas de uma maneira natural, de uma maneira humana. Com os olhos carnais, com o entendimento natural. Sabe quando é que a glória de Deus ela vai se manifestar na sua vida? Sabe quando? 31 de fevereiro, anote. Vai chegar, anote essa data, 31 de fevereiro. Nunca. Não existe 31 de fevereiro. Sabe quando é que nós vamos ver a glória de Deus? Se continuarmos com atitudes carnais, não espirituais? Nunca. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, Paulo diz: o homem natural, o homem carnal, o homem que só enxerga as coisas com a lente humana, o homem natural, ele não compreende, ele não entende, ele não enxerga, ele não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus lhe parecem loucura. E ele não pode entender, ele não pode discernir, ele não pode enxergar. Sabe por quê? Porque as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem, elas são manifestas de maneira espiritual. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Enquanto os olhos do meu entendimento, você sabia que o meu entendimento tem olhos? Levante a tua mão para sair e diga: o meu entendimento, diga bem alto, diga: o meu entendimento tem olhos. Diga bem alto: o meu entendimento tem visão. Só que enquanto os olhos do meu entendimento insistirem em enxergar as nossas lutas e tribulações na lente natural,
Enquanto os olhos do meu entendimento forem carnais, as tribulações sempre serão vistas, discernidas e interpretadas como sinônimo de dificuldade, como sinônimo de tribulação, como sinônimo de luta. Aquele gigante Golias que está afrontando o exército do Deus vivo, que problema! Aquele gigante Golias, aquele incircunciso que está afrontando o Deus vivo, que problema! E aí quando as pessoas enxergavam aquele problema, o que elas faziam? Elas saíam correndo, porque Golias era um problema, Golias era uma tribulação grande demais, pois é. Mas bastou um homem de visão para entender que o segredo da sua vitória, o sucesso de uma vida inteira, estava em encarar, em enxergar aquela dificuldade não como tribulação, mas como um meio da glória de Deus se manifestar. Porque um homem enxergou diferente, e esse homem foi Davi, você sabe disso. Enquanto todos enxergavam Golias como um problema, como uma tribulação, enquanto todos corriam do problema, Davi correu para cima do Golias. Sabe por quê? Não é porque Golias não era apavorante, não. Golias era apavorante. Era um homem super alto, era um homem super forte, era um homem capacitado, adestrado para a batalha, botava medo. Mas Davi não correu de Golias, não é porque Golias não dava medo, não. Golias dava medo, mas ele não correu, sabe por quê? Porque quando Davi olhava para Golias, ele não via o gigante. Davi via em Golias aquilo que o Senhor iria fazer quando aquele gigante caísse por terra. Quem está conseguindo entender esta palavra, diga glória a Deus. Começa a olhar para os teus problemas de maneira diferente. O que eu posso extrair disso como benefício para a minha vida? O que será que Deus está querendo me mudar com essa situação? Aonde Deus está querendo me amadurecer com esta luta? Porque para mim é uma luta, mas para Deus é um meio. Diga glória a Deus. Para mim é uma luta, mas para Deus é um meio. Então peraí, esse problema está vindo para quê? O que Deus quer fazer por intermédio desta situação? Qual é o recado? O que Deus quer aperfeiçoar? O que Deus quer me melhorar? Ora, se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, significa que mesmo as coisas más, elas contribuem para o meu bem. Então, o que Deus ele quer trazer de benefício na minha vida através dessa situação? É assim que a gente tem que começar a discernir as coisas. Então olha o que Deus está nos ensinando, olha o que Deus está requerendo de nós nessa noite. Às vezes a gente não sai de uma vida de fracasso, de uma vida de derrota. Não é porque Deus não está te ouvindo, não é porque Deus não está te respondendo, ou porque o diabo está se levantando, não. A gente tem uma mania de colocar ou a culpa em Deus, ou a culpa no diabo. Ou a culpa é de Deus que não está vendo, ou a culpa é do diabo que está se levantando. Não, às vezes a culpa é minha. Porque Deus está querendo que eu enxergue algo, Deus está querendo que eu aprenda algo, Deus está querendo que eu viva algo através daquela situação. E enquanto eu não enxergar, enquanto eu não entender, eu não vou sair daquela fase. É igual um jogo de videogame. Enquanto você não vencer aquela dificuldade, você não vai passar para outro nível. Quem quer mudar de nível aqui, diga glória a Deus. Quem quer mudar de nível aqui, diga glória a Deus. Então eu preciso procurar. Como é que a gente faz em jogo de RPG? Como é que você faz para você mudar de nível? Você tem que procurar a porta, você tem que procurar a chave, você tem que procurar a estratégia, você tem que procurar nos mínimos detalhes. De repente você vai num lugar que você já foi 20 vezes, mas você vê alguma coisa. Ali está o segredo. Começa a olhar para a sua vida. Começa a olhar para a maneira com que você enxerga, com que você encara os problemas, as situações. Porque com certeza, aquilo que vai mudar a sua vida depende disso, de você enxergar a situação de uma maneira diferente. Enquanto nós insistirmos em enxergar as tribulações como problemas e como lutas, a gente vai continuar da mesma forma. Agora, se a gente trocar lente, glória a Deus, amados, é igual eu aqui, né? Se eu continuar com a lente para baixo,
tentar olhar, não vou enxergar nada, eu tenho que trocar lente. Opa! Agora mudou. Dá glória a Deus aí, meu irmão. É trocar lente. Quando a gente troca a lente, a gente passa a enxergar as tribulações não como pedras de tropeço. Olha que coisa tremenda. Quando você muda a lente, ao invés de você enxergar a tribulação como uma pedra de tropeço, você passa a enxergar a tribulação como uma pedra que vai amolar a tua espada para matar o gigante. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Quando você muda o teu foco, quando você muda a tua lente, você passa a enxergar os problemas não como algo que vai te matar, mas como um meio de aperfeiçoamento para o agir de Deus. É como Pedro, né? Vamos pegar o exemplo do Pedro. Pedro queria ir até Jesus. Pedro queria ir até o encontro de Jesus. Só que por que o Pedro naufragou, gente? Por quê? Porque ele olhou para o caminho sobre as águas, ele olhou para aquele caminho não como parte da solução, mas ele olhou para aquele caminho de águas como um problema. Ele começou a andar, mas de repente ele começou a naufragar. Por quê? A maneira com que ele estava enxergando aquela situação ali. Ele olhou para a água e ele pensou, não, a água vai me matar. Não, eu vou afundar. Não, agora eu não vou conseguir. Não, agora não vai dar certo. Agora acabou. Ele olhou para a água e ao invés de ele enxergar a água como um meio sobrenatural para chegar em Jesus, ele olhou para a água como algo que iria derrubá-lo. Ele olhou para a água não como um caminho sobrenatural, não como uma solução sobrenatural de Deus, mas ele olhou para a água como algo que queria impedi-lo de chegar. Então o negócio está aqui, ó. Glória a Deus, amados. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz: não vos conformeis. Você não tem que estar conformado. Se você é um homem carnal, uma mulher carnal, que só enxerga as coisas de maneira natural, que está vivendo aí uma vida de tribulação, não se conforme. Mas como é que você tem que mudar a coisa? Não adianta só você não se conformar. Tá, eu não me conformo, mas aí, transformai-vos. Diga glória a Deus. O que eu tenho que fazer para a coisa mudar? Eu tenho que ser transformado. Transformai-vos. E como é que eu tenho que ser transformado? Transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Glória a Deus, amados. Sou eu que preciso, por meio de um entendimento renovado por Deus, através da palavra, sou eu que preciso começar a enxergar e a perceber as coisas diferentes. É eu que tenho, a partir de hoje eu não quero mais olhar para a minha vida e ficar murmurando. A partir de hoje eu não quero mais olhar para o meu casamento e ficar decretando fracasso e ficar decretando derrota. A partir de hoje, a palavra que eu recebi falou comigo, e a partir de hoje, eu não vou mais ficar choramingando pelos cantos, dando uma de derrotada, dando um de derrotado, dando um de que não vou conseguir, dando uma de que não vou vencer. Não, a partir de hoje eu ouvi a palavra, eu renovei o meu entendimento, eu não vou mais enxergar isso como morte, eu vou enxergar essa situação como aperfeiçoamento para viver coisas maiores que estão por vir. Aplauda bem forte ao Senhor. Coisas maiores, coisas grandes estão por vir. Mas você precisa aprender e se renovar e se preparar agora. Amém, amados? É como aconteceu com Josué. O que Deus disse para Josué? Deus disse para Josué: Josué, aonde tu colocar a planta do teu pé, rapaz, vai ser, você vai arrebentar, Josué. Diga glória a Deus. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Olha, eu vou fazer coisa tremenda na sua vida, Josué. Tudo que você não pode, eu vou fazer. Você vai tocar trombeta, eu vou derrubar a muralha. Você pode dar glória a Deus aí? Você vai desembanhar a espada, eu vou matar os inimigos. Tudo que você sozinho não pode fazer, eu vou fazer por você. Mas tem uma coisa que quem tem que fazer é você. Esforça-te.
Posso ouvir um glória a Deus aí? Esforça-te. Tem de bom ânimo. Ah, pastor, estou tão desanimado. Ah, pastor, vou orar. Ora, pastor, para Deus me animar. Deus não vai te animar nunca. Porque a tarefa de animar não é de Deus. Deus não é animador de ninguém. Deus, Ele libera uma palavra. Deus, Ele libera uma promessa. E Ele diz, eu sou contigo. Agora, você vai se animar, crendo ou não, na palavra que Ele liberou. A responsabilidade é tua. Ah, eu estou desanimado, então para, joga esse desânimo para o chão e diz, a partir de hoje, eu estou animado, porque Deus liberou uma palavra, e eu creio nessa palavra. Esforçar-me, me esforçar, é algo que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer com que eu seja mais forte, não. Deus, Ele vai fazer por você o impossível. Ele vai abrir o céu e derramar fogo. Você vai cavar um poço e Ele vai fazer a água sair da terra. Ele vai fazer a água brotar da rocha. Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Agora, ter força, ter ânimo, isso você tem que fazer. E se você não fizer a tua parte, você não vai viver a promessa dEle. Quem está entendendo o pastor aqui, diga glória a Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer então para chegar nesse nível? O que eu preciso fazer então, pastor, para ser essa pessoa que enxerga as coisas de maneira espiritual? Eu quero sair daqui hoje diferente. Eu não quero sair daqui tendo simplesmente ouvido mais uma palavra, não. Eu quero sair daqui hoje e fazer da palavra de hoje o diferencial de Deus na minha vida, a fim de que daqui a alguns anos eu lembre, antes de ouvir essa palavra e depois de ouvir essa palavra. Então o que eu tenho que fazer para que eu comece a viver isso hoje? A gente precisa começar a se desligar das coisas desta terra. Glória a Deus, amados. Porque são as coisas desta terra que me impedem de olhar para as coisas que são do alto. O que é que me impede de ser um homem espiritual? O que é que me impede de ter uma visão espiritual? O que é que me impede de ter discernimento do Espírito? O que é que me impede de ser uma pessoa diferente? As coisas desta terra. Aí a gente vê o texto inicial. O que está escrito lá no texto que nós vemos no início? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 17, já estamos finalizando já. O que diz o texto? Porque a nossa leve, repita comigo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós morte. Morte? A nossa tribulação produz morte? A nossa tribulação produz dificuldade, sim ou não? O que a nossa tribulação produz? Um peso eterno de glória excelente. Diga glória a Deus. É isso, um peso eterno de glória excelente. Mas só tem esse entendimento, só adquire essa visão quem? Aqueles que se inclinam para as coisas espirituais. Se eu for um homem carnal nunca vai entender que o mal vai contribuir para o bem. Glória a Deus, igreja. Só entende que o mal contribui para o bem quem é espiritual. O homem carnal não entende isso. O homem carnal não entende que para subir tem que descer. Que para crescer tem que se esvaziar. Que para viver tem que morrer. É isso. Romanos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito se inclinarão para onde? Para as coisas do Espírito.
Aí em João capítulo 3, o Senhor conclui dizendo: o que é nascido da carne, é carne, não adianta. Ele vai morrer achando que está cheio de problema, que o que está retendo ele é a luta, que o que está retendo ele é a tribulação, que ele vai morrer, que não tem jeito, que acabou. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é o que, igreja? É Espírito. Quem é Espírito é espiritual. Quem é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Glória a Deus. Quantos aqui estão entendendo essa palavra nesta noite? Amado, Deus, Ele quer destravar a sua vida. Deus, Ele quer destravar as nossas vidas. Mas o que é que vai destravar? O que é que vai tirar das nossas vidas aquilo que está impossibilitando, impedindo-nos de avançar? Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que a nossa visão espiritual seja aguçada e que venhamos compreender que nós não vivemos daquilo que é aparente, nós vivemos daquilo que não vemos, mas que cremos que já aconteceu. A tua vitória não vai acontecer, ela já aconteceu. A salvação da tua família, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. A cura da tua enfermidade, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. O teu casamento restaurado, a tua família restaurada, a porta de emprego que está fechada, ela não vai se abrir, ela já se abriu, porque nós não vivemos daquilo que vemos, nós vivemos daquilo que cremos. Aleluias! Saia daqui nesta noite ativado por esta palavra e crendo que o Senhor já fez, não fará, já fez grandes coisas na sua vida. Eu acredito que Deus vai fazer muita coisa. Meu irmão, você não imagina as lutas que eu passo. Você não imagina os problemas que eu enfrento. Mas nada, eu determinei. Antigamente eu ficava mal, ficava muito mal. Quando eu olhava as coisas e não conseguia realizar. Quando eu via que eu estava lutando e trabalhando e nada acontecia. Ficava mal. Hoje em dia eu glorifico a Deus. Porque eu sei que quanto mais difícil está sendo agora, mais gratificante será a vitória daqui a pouco, que Deus vai entregar na minha mão. Eu não estou vendo 1/3 daquilo que Deus prometeu, mas eu creio que cada linha e cada palavra vai se cumprir, porque eu tenho aprendido a não viver pelo que vejo, eu tenho aprendido a caminhar pelo que creio. Se coloque de pé em nome de Jesus, e em nome de Jesus você vai aplaudir bem forte ao Senhor nesta noite. Eu quero que você dê para Jesus isso, mas dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor e diga glória, glória a Deus. Aleluias. Deixa eu pedir uma coisa para você, coloca a tua mão sobre o seu coração. Por favor, faça isso. Coloca a tua mão sobre o teu coração, não se desliga agora. Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos. Amado, traga na tua mente nesse momento, traz aí a tua memória, essa palavra que você acabou de ouvir. Mas mistura essa palavra com a tua vida agora, com o teu momento. Pensa aí na tua vida, como é que estão as coisas? Pensa aí nos teus maiores problemas, naquilo que tem tirado o seu sono, que tem tirado a tua paz e tem feito as tuas lágrimas caírem. Pensa nisso, pensa nessas situações. Agora, trazendo isso à tua memória, começa a jogar essa palavra em cima desses problemas que você está trazendo à tua memória. Começa a jogar essa palavra.
Começa a jogar o que Deus está falando com você. Começa a enxergar esse problema de uma maneira diferente, a partir de agora. E começa a profetizar dentro de você que a partir de hoje você não vai mais chorar, você não vai mais lamentar, você não vai mais murmurar, você não vai mais se entristecer. A partir de hoje você vai apenas crer e a coisa vai acontecer. Glória a Deus. Não vos conformeis, mas transformai-vos. E sou eu que preciso mudar isso. A força, o ânimo, a disposição e a fé, sou eu que preciso mudar. Nós vamos orar agora, mas eu vou fazer uma oração curta, porque eu acredito que Deus já falou poderosamente com você, e eu acredito que só através do poder da palavra, se você crê, Deus já está começando a fazer. Se você crê nessa palavra, a tua fé nesta palavra já está sendo suficiente para o agir de Deus na sua vida. Eu acredito nisso. Eu acredito que enquanto nós estamos pregando aqui, Deus já está fazendo na tua casa, Deus já está fazendo na tua família, Deus já está fazendo no teu trabalho. Só enquanto você está ouvindo essa palavra com fé, eu acredito que Deus já está se movendo. Eu não vou nem orar para Deus fazer, mas eu quero orar para que você, a partir de hoje, venha assumir uma posição com Deus. Porque é o que eu falei. Deus, Ele faz o impossível, Deus, Ele faz o sobrenatural. Mas quem tem que se esforçar sou eu. Quem tem que crer sou eu. Quem tem que passar a ser espiritual sou eu. Quem tem que mudar a postura, o posicionamento, sou eu. Quem tem que buscar a Deus, quem tem que confessar Jesus, quem tem que estar aos pés do Senhor, sou eu. Então nós vamos orar nesta noite para que você venha tomar os posicionamentos e as atitudes necessárias para que você esteja alinhado à vontade de Deus e consequentemente viva o sobrenatural. Antes de nós orarmos, eu não posso deixar de fazer também um convite para você. Eu vou orar para que você assuma um compromisso, uma postura com Deus. Mas tem uma atitude que antes de nós orarmos você precisa tomar. Porque não adianta você dizer, não, a partir de agora eu vou crer, a partir de agora eu vou me levantar, a partir de agora eu vou ser forte. Não adianta você dizer isso para você como se fosse palavra de autoajuda, se você não tomar a atitude de se entregar para Jesus. Não adianta a pessoa ouvir uma palavra como essa e dizer, eu fui na igreja, ouvi uma palavra, criei na palavra, minha vida agora vai mudar, eu vou crer. Mas se você está desviado da igreja, não adianta, você precisa estar na presença de Deus. A primeira atitude que você precisa tomar, para que Deus comece o processo, comece o trabalho de restauração, para que a glória excelente de Deus comece a se manifestar na tua vida, a primeira atitude é ter um encontro com Cristo ou se reconciliar com Ele. Por isso, antes da gente orar, eu quero perguntar se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Pastor, eu nunca confessei a Cristo numa igreja, nunca confessei Jesus. Apesar de já ter visitado muitos lugares, mas nunca entreguei a vida para Jesus. Mas nessa noite, ao ouvir essa palavra, Deus falou comigo. E se eu preciso voltar, ou se eu preciso entregar minha vida para Ele, se é isso que Deus requer de mim, então eu vou fazer a minha parte. Entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele, é algo que cabe a você. Há alguém aqui nessa noite que nunca confessou a Cristo e quer confessá-lo? Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, nunca. Mas eu quero receber Jesus como meu Salvador. Tem alguém que quer fazer isso? Ou alguém que está afastado? Pastor, um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Lá na Assembleia, lá na Batista, lá na Metodista. Um dia eu levantei minha mão para Jesus. Mas aí, pastor, veio a luta, veio o problema, veio a adversidade. Em vez de eu ficar firme, eu acabei me afastando. Não era uma pessoa espiritual. Não estava ainda na visão. Era um homem carnal. Agia no impulso, enxergava as coisas com os olhos naturais, me magoei, me entristeci ou me enfureci com alguma coisa, e aí quando eu vi, eu já estava fora, já estava afastado, já estava tão longe, que não consegui mais voltar. Talvez você está aqui, meu irmão, minha irmã, afastado, desviado, desviada.
quer começar a reconstruir, quer começar a se restaurar, quer começar tudo de novo. Então o primeiro passo é esse. É receber Jesus se você nunca recebeu. Ou se reconciliar com Ele, se você está afastado. Tem alguém nessa noite afastado, desviado, desviada? Oh, glória a Deus. Vem, Marcelo, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus então. Vamos aplaudir bem forte a Ele. Glória a Deus. Tem mais alguém para Jesus? Alguém que está afastado? Ou alguém que nunca entregou a vida para Jesus e quer entregar, quer receber agora? Agora é a hora, meu irmão. Não adianta você ter ouvido tudo que você ouviu, acreditar em tudo que você acreditou e sair daqui e não fazer nada. Tudo vai continuar do mesmo jeito. A atitude tem que ser sua. Todos os que estão aqui já são de Cristo. Você que já é de Jesus, levanta as duas mãos para o céu aí. Diga glória a Deus, já está firme com Jesus. Amém. Descendo a mão aqui para frente. Marcelo, coloca a mão sobre o teu coração. Eu vou descer, deixa eu descer que eu vou orar com você. Coloca a mão sobre o seu coração. E com seus olhos fechados, ora comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, Senhor, e Senhor meu Pai, Senhor meu Pai, nesta noite nesta noite eu ouvi a Tua eu palavra ouvi tua palavra e eu entendi e eu entendi que o que falta para a minha vida mudar que não depende do Senhor, depende depende de mim, das minhas escolhas, das minhas atitudes, do meu posicionamento. E é por isso, ó Deus, que nesta noite eu estou aqui te confessando, reconhecendo que só o Senhor é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Toma, Jesus, a partir de agora, a minha vida em tuas mãos, porque eu voltei para a tua presença, da qual eu não vou mais sair. Em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Igreja, estenda as mãos aqui para frente, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o quanto nós amamos a vida do Marcelo. E glorificamos a Ti, ó Deus, por trazê-lo aqui a este lugar. Glorificamos ao Senhor, ó Deus, por trazê-lo no dia de hoje, principalmente por trazer ao coração do Teu Filho a palavra que ele precisava ouvir, assim como cada um de nós precisamos. Ó Deus, a palavra do Senhor, ela foi ministrada e aqui está o Teu Filho, Senhor, reconhecendo que precisa do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, toma o Teu Filho nas Tuas mãos. Ó Deus, que a partir de hoje o Teu Filho venha caminhar contigo, que a partir de hoje, ó Deus, o Teu Filho venha trocar a lente, ó Pai, e que ele passe a partir de hoje a enxergar as coisas não como um homem natural, mas como um homem espiritual. Que o Senhor venha abrir os olhos do seu entendimento, a fim de que ele veja e reconheça a Tua glória. Que a partir de hoje o Teu Filho consiga enxergar o quanto o Senhor tem para a vida dele, quão grandes são as promessas, quão grandes são as bênçãos que o Senhor tem preparado. E que ao enxergar estas coisas, que o Teu Filho permaneça firme. Que nada seja mais forte do que a promessa que o Senhor tem preparado para a vida dele. Escreva o nome do Teu Filho no livro da vida, fortalece-o. É o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém, Jesus. Diga amém, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Oh, Marcelão, glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Fica firme, meu amigo. Graças a Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga assim comigo: eu tomo posse. Diga bem alto, diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. E a partir de hoje, que os meus olhos se abram e que eu veja a Tua glória na minha vida, amém? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deus abençoe, Marcelo, volta lá. Deixa eu perguntar, você toma posse dessa palavra sobre a sua vida, amém? Olha, saia daqui, presta atenção no pastor, saia daqui nesta noite, levando com você essa palavra. Mas não apenas leve a palavra com você, permita que esta palavra, ela se torne verdade na sua vida. Quem crê que a palavra de Deus aqui é a verdade? Levante a mão.
Você crê que a palavra de Deus é a verdade? A palavra de Deus, ela é a verdade. Mas a palavra de Deus, ela só se torna a minha verdade. A palavra de Deus é a verdade, mas ela só se torna a minha verdade a partir do momento em que eu a recebo e a vivo. Amém? A partir do momento em que eu não vivo a palavra de Deus, ela não é a minha verdade. Ela pode ser verdade, mas não é a minha verdade. A palavra de Deus, ela tem que ser a sua verdade. Glória a Deus, amados. Milagres tem que fazer parte da sua vida. O sobrenatural de Deus tem que fazer parte da sua vida. As promessas de Deus, elas têm que ser parte da sua vida, porque todas essas coisas são a verdade de Deus. E conforme você for vivendo essas coisas vão se tornando também verdades na tua vida, e é aí que o nome do Senhor é glorificado. Então, meu irmão, se posiciona, lembra de tudo aquilo que a gente ministrou. Depende de mim, não depende de Deus. Do que dependia de Deus já foi. Deus já liberou, Deus já abriu os céus, Deus já enviou o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, amado. O véu se rasgou de cima a baixo, né? O véu que separava, como diz a canção, já não separa mais. Temos livre acesso ao Pai. A glória de Deus foi manifesta, agora só depende de nós fazermos a nossa parte e buscarmos ser fiéis. Amém? Esse momento do culto é o momento da oferta, a gente já vai finalizar, mas eu queria pedir a você, pegue nas tuas mãos a tua oferta, apresenta para Deus aí o teu melhor. Poxa, pastor, eu trouxe hoje meu santo dízimo também, vou estar apresentando para Deus, em fidelidade ao Senhor, para abençoar a obra de Deus. Pega nas tuas mãos o teu melhor, faça o teu melhor nessa noite. Você que nos acompanha pela internet, já está aí na tela também, faça o teu melhor agora em nome de Jesus. Amém? Pastor, posso fazer também, posso fazer no cartão, se você quiser fazer no cartão, procure lá o presbítero, quiser fazer no Pix, está aqui também na tela, faz aí como você preferir, tá bom? Levanta para o céu a sua oferta, você vai curvar a sua cabeça, levanta para o céu, você que apresentou, que vai apresentar, feche os teus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar e vamos consagrar ao Senhor a sua fidelidade nesta noite. Senhor nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, ó Deus, como foi bom passar estes minutos, este tempo aqui na sua presença, um tempo de oração, um tempo de adoração, mas também um tempo de aprendizado, aonde mais uma vez o Senhor ministrou o nosso coração e nos ensinou aquilo que precisamos fazer, como devemos nos portar, a fim de vivermos as tuas promessas. Ó Deus, quando nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor inevitavelmente nos ensina como conduzir-nos. Agora, se vamos fazer a sua vontade ou não, depende de nós. O Senhor mostra o caminho, o Senhor mostra o que fazer, mas se vamos ou não fazer, vai depender das nossas escolhas. Eu glorifico a Ti, Senhor, porque o Senhor tem levantado fiéis, pessoas comprometidas para trazerem o sustento desta obra. Aqui são os teus filhos que estão oferecendo o seu melhor. Por isso, Pai, eu te peço, abra as janelas dos céus e derrama a tua bênção sobre cada dizimista, sobre cada ofertante, sobre cada mantenedor, sobre cada pessoa que reconhece que de alguma forma essa igreja está contribuindo para que o nome do Senhor seja glorificado e por causa disso estão mantendo a cada dia esta obra de pé. Abençoe poderosamente a cada fiel neste lugar, ou essa pessoa que nos assiste pela internet. Abençoa a todos que neste momento estão sendo fiéis e abençoando a tua obra. Retribua-os a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Se você trouxe a tua oferta, deposita aqui, amém. Vem louvando, vem cantando, vem adorando ao Senhor. Louva comigo lá, vai. Deus cuida de mim, assim ó, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Para terminar, mais uma vez, diga: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, diga bem alto, Deus cuida de mim. Amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deus abençoe o povo da internet. Aplauda mais forte a Jesus nessa noite. Diga glória a Deus. Amém. Quem está saindo daqui muito abençoado? Deixa eu ver. Está saindo abençoado. Glória a Deus. Ó.